Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou a segunda sessão do ano na tarde desta quarta-feira, 5 de fevereiro. A deputada Ana Campanholo se pronunciou na tribuna sobre a lei de autoria dela que proíbe o vilipêndio à fé cristã e pediu apoio aos colegas para a aprovação de um novo projeto de lei que discrimina as práticas consideradas vilipêndio e impede o uso de verba pública para patrocinar atos como esses. É inadmissível que o catarinense tenha que pagar impostos que vão ser distribuídos entre os muitos setores de administração do governo, para que eventualmente alguns desses recursos pagos por pagadores de impostos cristãos sejam usados para patrocinar esse tipo de barbárie. Então, o nosso projeto de lei 22 de 2025 exemplifica o que não pode ser feito. Por exemplo, representação artística ou performance que usa de maneira inadequada os objetos e símbolos de devoção, como, por exemplo, o rosário e o crucifixo. Existem passeatas do movimento feminista que introduzem rosários, crucifixos e terços nos orifícios sexuais. Isso é um absurdo. Por que nada acontece com essas pessoas? Então, o nosso projeto de lei exemplifica exatamente o que não pode ser feito. Além disso, nós citamos também no inciso 2º a representação de figuras centrais do cristianismo de forma vexatória, como também o movimento feminista costuma fazer, e no carnaval também, uma encenação com a Virgem Maria abortando, ou discutindo a ilibada conduta, a imagem ilibada que Nossa Senhora tem no imaginário popular, no imaginário cristão. Também o uso de elementos litúrgicos que não devem ser usados em contexto contrário à sua finalidade, como, por exemplo, a profanação da hóstia, que para os católicos é sagrada. Pode não ser para você, para alguém que tem outra religião, mas para os católicos é sagrada. O uso indevido de imagens, textos sagrados, parábolas ou narrativas bíblicas para fins de deboche. Enfim, e a legislação especifica mais uma vez que o infrator que recebeu verbas públicas não somente terá que pagar a multa, como já prevê a lei vigente, mas também que tenha que devolver aos cofres públicos o dinheiro recebido do pagador de impostos. O deputado Napoleão Bernardes lembrou do Dia Nacional da Mamografia, celebrado em 5 de fevereiro. O câncer de mama no Brasil, só em 2024, acometeu a mais de 70 mil novos casos. Só em 2024, 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. E é o que mais mata mulheres. É o câncer mais comum entre as mulheres, é o câncer que mais mata. E hoje é o Dia Nacional da Mamografia. Um instrumento, uma ferramenta poderosa e aliada em favor da vida e da saúde das mulheres. A mamografia é fundamental para identificar, para diagnosticar o câncer de mama. E um detalhe fundamental e essencial: quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Hoje, no dia da mamografia, a nossa luta também é contra uma consulta pública da ANS, a Agência Nacional da Saúde, que tem feito um debate no Brasil e abriu essa consulta pública no sentido de que as mamografias, para serem autorizadas e pagas, que só ocorram em relação às mulheres acima dos 50 anos. O que é um grande retrocesso, é grave, é danoso, é um crime e é um tiro no pé, porque é o tal do barato que sai caro. Afinal, estamos tratando de vidas e de saúde. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, 40% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama têm menos de 50 anos de idade. Ou seja, se o exame só vai ser autorizado e pago para as mulheres acima dos 50 anos, 40% dos casos de câncer não teriam sido diagnosticados, o que vai levar a tratamentos mais caros, mais morosos, mais agressivos, menos qualidade de vida e até, infelizmente, as mortes. O deputado Dr. Vicente Caro Preso criticou a falta de sinal de telefonia móvel nas rodovias do estado. As operadoras de telefonia móvel são obrigadas a garantir a cobertura de sinal de celular nas rodovias, mas a realidade catarinense é uma vergonha. Além da precariedade do sinal em várias estradas estaduais e federais, temos um estado onde o 5G está disponível em cerca de apenas 130 municípios. O acesso à tecnologia avança a passos lentos
E quem sofre com isso é a população. Durante o leilão do 5G em 2021, a empresa Winity Telecom ganhou o direito de explorar a faixa nacional de 700 MHz, com obrigatoriedade de levar internet para as principais rodovias do país até 2029. Mas eu pergunto, teremos que esperar mais 5 anos para algo que já deveria ser uma realidade? O deputado Neudi Sareta denunciou que o tomógrafo do Hospital Florianópolis está paralisado há mais de 3 meses e pede solução imediata para o problema. Relatos, inclusive, de pacientes ali que nos avisam que esse tomógrafo lá está inoperante, um equipamento gerido lá pelo Instituto, né, o IMAS, está paralisado, segundo informações, há mais de 90 dias, obrigando pacientes internados na emergência a se deslocarem para outros hospitais, transporte feito por ambulância, que às vezes demora, tem horário, por exemplo, tinha um caso aqui de solicitação para as 21 horas, era uma emergência, apenas às 4h30 da manhã que isso foi realizado, esse deslocamento. Nós temos pacientes lá com dores agudas, dores abdominais, enfim, tendo que ser transportados, né, gerando uma situação realmente difícil para os pacientes. Por isso nós estamos fazendo um apelo, senhor presidente. Eu fiz uma proposição, indicação que Vossa Excelência certamente vai deferir ainda na sessão de hoje, para que haja uma ação imediata lá para a substituição desse tomógrafo, para a resolução do tomógrafo do Hospital Florianópolis, que é um apelo da comunidade. O deputado Ivan Nats criticou a moção de repúdio aprovada pela Câmara Municipal de Blumenau contra o governo do estado pela transferência da central de atendimento do Corpo de Bombeiros, que deixou a cidade no ano passado, indo para Balneário Camboriú. Não importa onde está instalada a central de atendimento do Corpo de Bombeiros, o que importa é a resposta. Quanto tempo leva a resposta? E no caso lá de Blumenau, do incêndio de grandes proporções lá de Blumenau, eu queria registrar, senhor presidente, que a primeira chamada registrada no sistema foi às 15h54. Exatamente 15h54, a central de atendimento do Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada do início do incêndio. E pasme, senhor presidente, senhores deputados, às 16h06, cerca de menos de 5 minutos, a primeira viatura já estava no local. Não levou 5 minutos entre a primeira chamada de telefone e a chegada da primeira viatura. E às 16h17 já não havia, todas as viaturas estavam no local. Cerca de 15 minutos do início do incêndio, todas as viaturas disponíveis do Corpo de Bombeiros de Blumenau já estavam lá à disposição, conforme relatório do Corpo de Bombeiros. Mas, no meio da tarde, o deputado Napoleão Bernardes retornou à tribuna para anunciar que a central do Corpo de Bombeiros vai voltar para Blumenau. O parlamentar agradeceu a decisão do governador Jorginho Melo. O próprio pároco da nossa igreja matriz relatou ter ligado 3 vezes para o telefone 193 e não conseguiu ser atendido. Então isso é um retrato fidedigno de que aquela decisão não foi adequada, até porque cada região tem a sua característica e em Blumenau e no entorno de Blumenau as ruas têm os seus nomes, têm as suas pronúncias do alemão, do italiano, que são muito próprias e muito características. Quando vem o chamado de emergência, às vezes a pessoa precisa indicar um ponto de referência, a pessoa só sabe o ponto de referência. Para quem é de Blumenau ou da região do entorno, falou aquele ponto de referência, o atendente já sabe e manda a viatura. Agora, o atendente que dá em Balneário Camboriú não sabe quais são esses pontos de referência próprios de Blumenau e das cidades do Vale Europeu. Então isso na prática gerou transtornos. Nesta tarde, o governador Jorginho Melo reviu essa decisão. Ao longo de janeiro, todos os deputados do Vale Europeu, deputado Ivan Nats, deputado Marcos da Rosa, eu próprio, os deputados da nossa região, toda a bancada esteve unida nesse propósito e nós cobramos firme, com empenho, com a energia e firmeza,
que essa decisão fosse revista. Mas também, por dever de lealdade, é justo reconhecer quando as decisões são tomadas. Então, hoje, o governador do estado reviu aquela decisão, trouxe de volta o atendimento da Central de Emergência 193 para Blumenau. Então, fica aqui a cobrança, por um lado, que foi feita ao longo de todo o mês de janeiro, mas hoje aqui o reconhecimento dessa conquista importante. O deputado Emerson Stein criticou a iniciativa do governo federal, que quer criar cota para a pesca de arrasto da tainha. Mais uma vez, o governo federal querendo prejudicar os nossos pescadores. Querem criar essa cota de 800 toneladas para a pesca já nesse ano de 2025. Só que, só em 2024, na pesca de 2024, Florianópolis pescou 800 toneladas. E foram mais de 1.500 toneladas de tainha pescadas em Santa Catarina. Quer dizer que em 2023, que foi menos de 500 toneladas, em 2022, que a pesca foi ruim, não quiseram criar a cota, mas agora querem, porque o pescador pescou bem. O pescador teve a pesca com sucesso em 2024. E agora querem fazer uma cota na pesca da tainha de arrasto. Aquele pescador humilde, aquele que sustenta a sua família com a embarcação, com a canoa de pesca, a remo, deputado Tiago. E nós não vamos permitir. Já fizemos uma moção de pedido a essa casa, deputado Júlio Garcia, nosso presidente, para que a gente envie ao grupo de trabalho da pesca da tainha, que busque junto ao secretário de pesca de Santa Catarina, no Ministério, a não permissão da criação dessa cota.